Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar estudando na referência ao livro de Gênesis, quando Deus então cria o homem e a mulher. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus para dominar, para realmente ser a criatura de Deus responsável pelo domínio da terra. Então vai organizar a terra, vai dar nome aos seres da terra, vai estabelecer os fundamentos, a lei, a observação da justiça, para que todos vivam bem na terra. Tenham uma vida plena, uma vida de felicidade, uma vida de ter propriedade privada, cada um ter o que é seu, respeitado, sem roubo, sem ninguém inventando uma doutrina que possibilite roubar os outros e deixar pessoas sem nada, sem posses. Então a ideia é haver um justo, haver um domínio justo sobre a terra. Por isso Deus nos criou a sua imagem, conforme a sua semelhança. O plural significa que são os seres celestiais, todos que têm domínio. O homem, então, pode ter uma aparência, em algum momento a palavra de Deus vai dizer que Deus é o ancião de dias. Alguns vão relatar lá no Apocalipse que viram o filho do homem, alguém como um homem, Jesus como o homem que está sentado no trono ao lado de Deus. Então, Deus Pai e o Filho de Deus, Jesus Cristo, trazendo essa imagem de Deus para a terra, essa revelação, então, deste domínio que o homem vai exercer sobre os assuntos da terra. Paz na terra, amor na terra, bênção na terra, felicidade na terra. O homem foi criado para isso, o homem e a mulher, com essa aptidão para o controle, para o domínio. Mas não um domínio que vai levar a uma escravização, não um domínio para o mal. Muitos se confundem e acham que ao estarem com poder, com domínio, ao receberem isso, eles vão usar isso para um benefício próprio e infindo. Usar tudo e todos que eles dominam para lhes beneficiar, e os outros estão sofrendo, os outros estão sem nada, estão tirando tudo, estão pegando todo o dinheiro, todas as posses, os imóveis, tudo, porque ele tem o domínio. E ele acha que ele vai ter o domínio para oprimir. Então, um domínio para o mal. E exatamente quando o homem vai ter o conhecimento do bem e do mal, ele tem que usar este conhecimento para o bem, a vontade de Deus. Então você vai andar na luz, vai agradar a Deus se fizer o bem. Mas se você fizer o mal, que você tem conhecimento, e usar este seu poder, seu domínio dado por Deus para o mal, você será condenado. Você será lançado ao inferno. Você será julgado, achado em falta, pesado na balança. A balança vai estar sempre em ação, ativa, lá nos céus, nos pesando, nos avaliando. Se acharmos em falta, formos achados em falta, seremos condenados. Teremos que pagar pelo mal que estamos causando. Esse pêndulo, essa balança vai pender para o lado ou do bem ou do mal. É claro que tem pessoas que são como as plantas, eles não fazem nem bem nem mal, então estão ali no neutro. Mas há pessoas que tendem para usar a sua força, a sua inteligência dada por Deus, sua capacidade de domínio. Tudo isso que nós temos foi dado por Deus para termos essa capacidade, essa inteligência, tudo dado por Deus para que a terra esteja em paz. Mas alguns vão usar para o mal, vão oprimir o próximo irmão, vão fazer o mal, vão roubar os outros e serão condenados. Muitos reis, muitos impérios já caíram. Vemos na Bíblia, vemos na história, com a ação de Deus. Deus, então, eliminando um império colonialista, imperialista, porque passou a usar a sua força para o mal. E com isso, Deus vai agir. Os domínios dos céus agem
com poder superior sobre o domínio da terra. A terra é o domínio básico inferior, é o homem dominando a terra. Mas nós temos todos os níveis de domínio celestial em que eles controlam o que está acontecendo na terra, impõem limites. Quando um rei, um governador, como Herodes, como Nabucodonosor, como seu filho, como o príncipe da Pérsia e outros mais, vão exercer além do devido, vão oprimir o seu próprio povo em primeiro lugar, colocar o seu próprio povo como escravo ou matá-los, exterminá-los. Então vem a ordem dos céus para que se interrompa essa ação contínua. Então nós temos o homem criado à imagem e semelhança de Deus e imagem e semelhança dos céus, para dominar, para controlar como há este domínio nos céus vai haver na terra. Então o homem vai estar constantemente tentando ser eleito para ser o governante. Então vão criar sistemas, que são sistemas políticos, modernos, antigos que nós conhecemos, reis, imperadores, presidentes, governantes, primeiros ministros, de toda forma, porque há essa já base na criação de Deus para que um homem domine. Quando Deus diz para que o homem e a mulher dominem, porque tinha apenas um casal. Mas à medida que vão nascendo os filhos, vão se multiplicando, vão enchendo a terra, nós vamos ter sempre dentro das famílias, depois dos estados, das cidades, estados, das organizações posteriores, sempre uma competição. Quem vai dominar? Quem será eleito? No princípio, uma ordem estabelecida seria o filho mais velho. O primeiro, o pai, seria o rei, os filhos todos príncipes, e o príncipe herdeiro seria o filho mais velho. Mas depois, até com o crescimento maior da população, então não só uma família, decidiu-se que não só a família real, imperial, deveria continuar eternamente no seu poder terreno, mas que deveria ocorrer, então, a eleição democrática, onde todos votariam e elegeriam quem o povo achasse com a melhor apresentação, o melhor discurso, as melhores propostas, ou usando outros métodos, estudando o seu passado, a sua vida pregressa, chegando à conclusão de quem realmente deveria ser eleito o governante da nação, como temos nos dias de hoje, na maior parte dos países. Mas nós temos aqui este projeto de Deus de que realmente um homem domine, um homem governe. Poderia ser um homem governando todas as nações, um homem governando, como o Brasil, um presidente de uma república que inclui vários estados, com várias diferenças culturais, de outras formas econômicas. E então tudo isso somado elege um presidente para muitos estados. Também pode chegar ao ponto, e está na palavra de Deus, de haver um homem que domine o mundo, que realmente tem um poder dado pelas nações, caso todas as nações se unissem, decidissem que seria melhor ter um governo mundial, governo central, governando todo o mundo. Então nós temos um eleito pelos céus, que seria Jesus o Cristo, o rei das nações, o rei dos reis. Então ele teria todos os critérios de escolha dos céus em Cristo. Então Jesus nasceu para reinar, para ser o rei das nações. Quem não temerá o teu nome, está lá no Apocalipse. Jesus então é eleito pelos céus. Então a eleição não se dá na terra. A eleição já vem dos céus. Deus o elegeu rei, ele é o rei. Ele é o rei de Israel, ele é o rei dos judeus, mas também é o rei de todas as nações. Qual é o critério, então, dos céus? Nós teríamos vários critérios na terra, já falamos sobre isso. Nós vamos aqui para a palavra de Deus e vai falar sobre critérios para um domínio que os céus escolhem, um homem ou uma mulher, porque lá em Gênesis há essa possibilidade, essa determinação. Deus criou o homem e a mulher e lhes deu essa autoridade, essa condição, esse potencial
para dominarem a terra inteira. Então, qual o critério? Dos céus, para que Jesus seja o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o rei de todas as nações, o rei da terra, o rei da glória, rei dos reis, Senhor dos senhores. O critério principal é o do conhecimento. Dentre tantos outros, ele pode ter tido filho de Deus, sem pecado, muitos e muitos critérios. Mas o principal para exercer o domínio, para cuidar da terra, dominar sobre tudo, dominar sobre os seres vivos, sobre a natureza, sobre tudo, cuida de tudo. Você tem que ter o conhecimento. Os céus elegem pelo conhecimento. Quem aprende a amar, quem ama mais, quem conhece mais a vontade de Deus, conhece o Pai, sabe o que lhe agrada, sabe o que deve fazer, e ele faz, este é eleito. Não só o que sabe, não só esse conhecimento vazio, mas o conhecimento total. Ele conhece tudo e ele pratica. Esse conhecimento, ele é algo operável. Ele opera, ele age, tem obras, ele trabalha. Jesus disse, meu Pai trabalha e eu trabalho também. Eu tenho que trabalhar, sou eleito, sou escolhido e sou fiel na prática, na vida. Eu realizo a obra do Pai. Eu faço tudo que agrada ao Pai. Então esse é eleito por Deus. E ama, acima de tudo, Deus é amor. Quem ama é nascido de Deus. Então, por ele obedecer o Pai, ele ama o Pai e nos ama. Ele é cheio de amor. Então o amor prevalece nessa escolha desse conhecimento e dessa prática que andam juntos. Quando anda junto o conhecimento e a prática, essa pessoa é chamada de justo. Ele é correto em suas ações. Ele sabe o que fazer e ele faz. Ele sabe, conhece tudo o que é certo e o que é errado. E ele faz o certo. Então ele escolhe, ele é fiel para fazer. Então o princípio do livre-arbítrio ele é essencial no sistema, na escolha de Deus. Nós temos que ter total livre-arbítrio. Para aprender, para buscar, para conhecer, prosseguir em conhecer, buscar a Deus, buscar o batismo com o Espírito Santo, todas as formas dadas por Deus, já previstas, que Deus tem nas mãos, buscar, pedir, Pai, me dê, eu preciso te obedecer, eu preciso te conhecer mais e mais. Então você vai conhecer o Pai totalmente, vai conhecer a Deus. Como que eu vou conhecer e guardar? Sendo batizado com o Espírito Santo, ele vem morar em mim, então ele vai me fazendo lembrar sempre de tudo que for preciso na hora certa. Eu não tenho capacidade para absorver toda a palavra de Deus, todo o conhecimento em um momento só na minha mente. Não é possível a mente humana. Mas o Espírito Santo habitando em mim, ele na hora certa ele pode me falar de tudo. Ele conhece tudo o que há na terra e nos céus. Ele é o próprio Espírito de Jesus. Ele é o próprio Espírito Santo. Ele é o próprio Espírito de Deus. Ele vem habitar em nós e vai andando, vai vivendo conosco. Então precisamos de uma informação, precisamos de uma ação, precisamos dar uma resposta, precisamos entender um texto da palavra de Deus, precisamos de uma revelação. Ele está aqui agora. Ele vem aqui agora e nos fala. Ele tem esse potencial junto conosco de nos falar tudo sobre todos os assuntos do céu. Ninguém viu nem metade da glória celeste, mas o Espírito de Deus nos revela tudo. Nos revela a glória celeste, é o que está no texto da palavra de Deus. Muitos não avançam na leitura, leem um versículo, param e já fazem a sua doutrina. Mas a verdadeira doutrina é esta. É que o Espírito Santo é que vem habitar em nós e ele nos ensina tudo. Não num momento, mas à medida que vem a necessidade, à medida que fomos confrontados, à medida que precisamos tomar decisões, precisamos agir, precisamos falar, precisamos pregar, precisamos ensinar, precisamos ser filhos de Deus, precisamos agir como filho de Deus, precisamos dar uma resposta de acordo com a vontade de Deus. Então, nessa hora, o Espírito Santo que já habita em nós, ele pensa conosco, ele fala conosco, ele está junto. A promessa de Jesus é essa. É assim que nós devemos viver.
Então, nessa hora em que o conhecimento e a prática chegam no ápice, alguém está agindo assim, ele é chamado de justo. E quem é que vai, então, receber, em primeiro lugar, para dominar? É Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque ele conhece tudo e nos ensina tudo, ele sabe tudo e age de acordo com esse conhecimento. A mulher samaritana, falando com Jesus sobre o Messias, disse: quando ele vier, ele nos ensinará tudo. E Jesus disse: sou eu que estou falando contigo, eu sou o Messias, o que tem todo o conhecimento do céu, porque o Espírito do Senhor habita em mim, porque eu vim do Pai, então conheço e revelo ao mundo. Então eu sou o Cristo, o Messias, o justo. Os povos da terra podem estar incluídos em textos que diz que não há justo, nenhum sequer, no mundo. Não há. Mas quando alguém é batizado com o Espírito Santo, a palavra de Deus vai dizer: o justo viverá da fé. Jesus nos faz justos quando ele nos batiza com o Espírito Santo. E nós então temos potencial sempre conosco de saber tudo e de obedecer, porque ele nos dá poder. Sereis revestidos de poder, descerá sobre ti o Espírito Santo. Não muito depois desses dias vocês receberão o poder do alto, o Espírito Santo. Ele vai descer sobre vocês, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, ireis pelo mundo todo, pregarão o evangelho a toda criatura. Vão conhecer tudo e vão ter poder para ensinar, para falar, para viver. Serão feitos justos. Nesse momento, essa pessoa, ela recebe de Deus essa possibilidade de dominar. Então, quem vai ser o líder da igreja? O homem ou a mulher batizados com o Espírito Santo, que tenha frutos, que já tenham provas do seu ministério, de que conhecem a palavra de Deus, conhecem a Deus e praticam, e têm poder para ser, não só para dizer, mas para fazer. Quando junta o falar com o fazer, é justo. Se alguém sai fazendo sem saber, ele uma hora sabe, ele faz, outra hora ele não sabe o que está fazendo. É um cego guiando outro cego, porque falta o conhecimento. Ele anda para fazer, mas ele não sabe como fazer, ele vai cair em um precipício. Ele vai começar muitas vezes bem, como acontece com muitas denominações, muitas religiões, começam por uma boa ideia, mas não têm condição de prosseguir, vão cair num buraco, porque não tem o conhecimento. Mas quando você junta o conhecimento com a prática, você chega à justiça, você vai sempre andar pelo caminho estreito e não vai cair, embora seja estreito. O conhecimento de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus, a luz, a verdade, são estreitas neste mundo. O caminho do mundo, ele é largo. Pode-se muitas coisas sem noção, sem direção. Mas o caminho do Senhor é perfeito, é um caminho estreito, é o caminho do justo. O justo andará por ele. O justo vai acertar, porque ele conhece, ele sabe como andar naquele caminho. O Espírito Santo guia naquele caminho da verdade, da integridade, da consciência limpa, do dever cumprido, do bem, da paz, do perdão, do amor, da misericórdia. O caminho de Deus. Ele anda no caminho da verdade, no caminho da justiça. Então ele é considerado justo. Quem chega a esse ponto é escolhido por Deus. No sentido de ser escolhido, é escolhido para quê? Escolhido para governar, escolhido para dirigir o povo, escolhido para ensinar o povo, escolhido para transmitir a palavra da verdade, para tirar os muitos, as multidões que o inimigo acorrentou, cegou, que estão nas trevas, do desconhecimento da luz da verdade, da palavra de Deus, do que é certo. Estão sofrendo, estão fazendo outras pessoas sofrerem, porque não conhecem a luz, não conhecem a verdade, não conhecem a palavra de Deus. Então Deus nos escolhe, somos batizados com o Espírito Santo, para tirarmos as pessoas das trevas, para revelarmos a luz de Deus. Então este escolhido, este ungido, então, por conhecer e por ser fiel na obediência, na prática, ele vai ser escolhido para liderar.
para ensinar, para estar com a palavra na frente. Moisés. Então Jesus, e ele vai para os céus e derrama o Espírito Santo para que nós possamos dar prosseguimento à obra de Jesus, de andar na luz e levar o povo ao conhecimento de Deus. E nós temos então aqui o texto da palavra de Deus que vai confirmar esta visão, essa palavra, esta revelação, a qual o rei Davi recebeu. Quando ele foi ungido para dirigir o povo de Israel, Davi recebeu de Deus essa palavra que nós estamos trazendo aqui. Então, nós vamos observar lá em 2 Samuel, no capítulo 23, versículo 2, que diz assim: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Então, este que vai receber o domínio para ser o rei, para ter a direção, será pelo Espírito do Senhor. Então, realmente é o que é batizado com o Espírito Santo. Então, Davi já teve essa experiência de que o Espírito do Senhor veio sobre ele. Ele mesmo ora e pede: Senhor, não retire de mim o teu Santo Espírito. Quem realmente lhe dá sabedoria para dirigir o povo, quem lhe dá sabedoria é o Espírito do Senhor. Salomão, quando tem ali um encontro com Deus, e Deus lhe diz para ele pedir o que ele quisesse, Salomão pediu sabedoria para dirigir o povo. Então ele recebe o Espírito, o dom da sabedoria, que é um dos dons espirituais. Lá do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, os dons espirituais, nós temos principalmente a sabedoria, a palavra de sabedoria, a palavra de ciência, a palavra de conhecimento. Então, realmente é o que nós temos falado. É o conhecimento junto com a prática que leva à justiça. E nós vemos também Jesus falando sobre isso, de que ele vai trazer, através da unção do Espírito Santo, ele vai anunciar o evangelho aos pobres, ele vai assumir essa liderança espiritual. Então, a liderança vem do dom do Espírito Santo. Quem receber a unção, quem receber o Espírito de Deus, quem o Espírito de Deus orientar, a quem o Espírito de Deus guiar, esse deverá ser o líder, ungido por Deus, escolhido por Deus. Porque é ele que vai trazer a palavra de Deus, que é a luz, que é salvação, que é a palavra do Criador, que nos ama, do que é bom, para sermos felizes, vivermos bem. Nós, nossa família, nossa cidade, nossa nação, o mundo inteiro devem ser dirigidos pela palavra de Deus. Jesus mesmo diz ali para a mulher samaritana de que a salvação vem dos judeus, que não seria nem em Jerusalém, nem em Samaria, terra daquela mulher que estava conversando com Jesus, onde eles deveriam adorar, porque Deus vai procurar aqueles que adoram em espírito e em verdade. Aqueles que têm o conhecimento e a prática, através do Espírito Santo de Deus, que Jesus batiza com o Espírito Santo. Então vão poder adorar em espírito e em verdade, na justiça, no conhecimento e na prática unidos. Conheço a Deus, sei o que agrada a Deus, sei o que se deve fazer e tenho poder para praticar e para ensinar. Então eu vou liderar o povo. E Jesus vai dizer: a salvação vem dos judeus. Essa salvação é este caminho estreito, é este caminho da luz, é este caminho da verdade, da justiça. Essa salvação, sair das trevas. Salvação é sair da ignorância, é sair da perdição e vir para a vida com Deus, para a luz, para a presença de Deus, para o caminho do Senhor. Sair do caminho da morte, o caminho largo, e vir para o caminho do Senhor. É um caminho estreito, mas é um caminho que todo aquele que anda na justiça, que for batizado com o Espírito Santo, ele vai andar, vai saber andar, vai entender como andar. Por isso é que nós temos de Deus essa palavra para ser pregada, e essa pregação deve levar a quem ouvir e crer, receber, ser também batizado com o Espírito Santo. Lá em Gálatas, o apóstolo Paulo vai fazer essa referência: recebestes o Espírito, que faz milagres e traz poder sobre vocês, pela lei ou pela pregação da palavra da fé. Ele vai dizer, pela pregação, por ouvir a palavra da fé, é que
ao ouvir e crer, vocês são batizados com o Espírito Santo. Recebem o poder de Deus com sinais. Você vai saber que está sendo batizado com o Espírito Santo, que ocorrerão sinais para comprovar realmente que receberam o Espírito Santo. Como temos ali em Atos, receberam o Espírito Santo quando vocês creram, quando vocês ouviram uma pregação e creram, tiveram fé naquela palavra, e alguns falaram assim, não recebemos, nem sequer ouvimos falar que exista Espírito Santo. Então ali os apóstolos ali colocaram as mãos e puseram as mãos sobre aqueles homens e todos foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas e adorar a Deus. Então não havia dúvida de que o batismo com o Espírito Santo havia ocorrido pelos sinais que acompanham o batismo com o Espírito Santo. Então Davi está aqui dizendo, o Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra está na minha boca. Se o Espírito do Senhor falou por mim e se a sua palavra está na minha boca, eu tenho a unção da direção pelo Espírito Santo. É o Espírito que deve nos guiar, é o Espírito que deve guiar a igreja. Então nós temos que ter uma liderança de alguém cheio do Espírito Santo, por quem o Espírito Santo fale. Devemos ter cuidado para manter esta ordem de Deus, do céu sobre nós, do Espírito Santo presente nessa liderança, nesse domínio. Nós vamos dominar, nós vamos governar. Mas se não for pelo Espírito Santo, esse domínio vai sair do padrão de Deus e vai virar uma organização, então, corrompida, que vão levar as pessoas a serem dominadas para o mal, para a escravidão. Haverá um domínio exagerado, haverá um domínio egocêntrico, haverá, então, um domínio em que este dominador vai se achar, então, naquela posição, devendo requerer todos os bens das pessoas, todo o dinheiro, como falamos aqui no início, sua casa, seu trabalho, seu salário, tudo à disposição do governante, do dominador, corrupto, corrompido, como foi o faraó ali no Egito, em um momento resolveu tomar tudo dos judeus. Mas esse domínio tem que ser na direção do Espírito Santo. Então Jesus diz, a salvação vem dos judeus. Será alguém com o aprendizado dos judeus, como Jesus judeu, como Moisés judeu, batizado com o Espírito Santo, com toda a Torá, com toda a palavra de Deus, com a lei de Moisés, unida, agora complementada por Jesus. Jesus não veio abolir a lei, ele veio cumprir, ele veio complementar, veio do céu para nos fazer andar neste caminho de justiça, para dominar, para guiar o povo na verdade. É um domínio abençoado, Deus nos abençoou. Nós lemos lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, que diz assim, e Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a. Então, sujeitar é na bênção de Deus, no amor de Deus, na misericórdia de Deus, para que todos vivam bem, para que haja organização e ninguém tire mais do que deve de ninguém, todos tenham o que precisam, e tenham o que é seu de direito, e tenham direito a possuir, a ter terras, a trabalhar e conquistar, e ter, e todos terem e não faltar para ninguém. Então, com justiça. Essa justiça vem dos judeus. Por que Jesus disse que a salvação vem dos judeus? Porque vem da palavra de Deus dada aos judeus. Quando Deus escolhe uma nação, está nesta sequência. Alguém vai dominar. A terra precisa ser dirigida pela verdade, pela palavra de Deus. Então, o judeu recebe a palavra de Deus para ser uma nação santa, uma nação para governar a justiça na terra. A nação que vai guardar a palavra de Deus, vai receber a palavra de Deus, vai conhecer a palavra de Deus, será batizada com o Espírito Santo. Joel fala isso
Ezequiel fala isso, receberão um novo espírito e aí vão cumprir este ministério lá de Gênesis. Vocês são a nação eleita, separada para governar o mundo. É por isso que Israel é tão perseguido. Querem destruir realmente essa presença de Deus, do reino de Deus, da palavra de Deus entre os judeus. Os judeus mantêm viva a fé. Os judeus mantêm viva essa palavra de Deus, da criação, da direção, deste domínio do céu sobre a terra. E a força, nós já falamos aqui, a serpente, o diabo, o dragão, do mal, que não querem se submeter ao domínio de Deus. Daqui a pouco vamos estudar o texto em Gênesis, ali sobre a serpente, o que aconteceu, querendo trazer, então, o reino para a terra, onde o diabo vai estar nesse domínio da terra, tirando de Deus. E aí vem a batalha, e vem toda a sequência que nós estudamos, temos estudado, vamos continuar estudando, se Deus quiser, aqui no Apocalipse. Mas então, nós vemos que essa salvação para a terra vem dos céus. A salvação é o reino de Deus. A salvação é a palavra de Deus, é a direção, é andar nos caminhos do Senhor, o caminho da vida, o caminho da árvore da vida, da eternidade. Então a salvação vem dos judeus, porque vem dessa palavra que foi confiada aos judeus e não é retirada. Jesus vai dizer que não é retirada, ele dá uma continuação. Tudo que foi falado sobre ele está lá em Moisés, nos profetas e nos Salmos, está em todo o Antigo Testamento, desde Gênesis até Malaquias. Falam de Jesus. As Escrituras falam sobre ele. O caminho da vida, da árvore da vida, da salvação. Então, nós entramos neste caminho da salvação e podemos agora, foi liberado para todas as nações, essa palavra de domínio que foi dada aos judeus, não foi retirada dos judeus. Nós fomos enxertados na árvore, na videira dos judeus, que tem a palavra, nós agora também temos. Combatidos com o Espírito Santo, nós temos igual aos judeus. O que nós falamos aqui não é menos do que os judeus podem falar, levando a salvação, foi confiada ali o Antigo Testamento aos judeus. Quando falamos de Novo Testamento, não é que vamos agora desconsiderar completamente o Antigo. Vamos acrescentar, vamos somar, vamos aperfeiçoar. E o mais importante é que a palavra de Deus, a lei do Senhor vem de Sião, vem de Jerusalém, ali no batismo com o Espírito Santo, e agora pode chegar a nós aqui, pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não está limitado à nossa questão terrena, ao nosso espaço físico, terreno natural. Ele se move até os confins da terra. Nós podemos estar já nos confins da terra e o Espírito Santo está aqui conosco. A palavra de Deus já tem chegado aos confins da terra, conforme a promessa ali de Atos dos Apóstolos, como temos mencionado quando vemos ali Minas Gerais, o aeroporto de Confins, vemos ali os montes de ferro, nós mencionamos, houve uma promessa de Deus sobre essa terra. E ali a terra da palavra de Deus. Pode ser o Brasil, pode ser Rio de Janeiro, pode ser Minas Gerais. Por quê? Porque o Espírito do Senhor se move até os confins da terra. E nós temos uma ordem para pregar o Evangelho até os confins da terra. Chegando ali ao confim da terra, virá o fim. Isso nós deixamos nas mãos de Deus. Deus sabe todas as coisas, está movendo esses assuntos, mas também fazem parte da palavra de Deus. Vamos trabalhar aqui. Vamos estar entendendo grande parte, tudo que o Espírito de Deus quiser nos revelar, nós vamos estar falando aqui também a respeito do fim dos tempos. Já fizemos vários estudos sobre isso e vamos, em nome de Jesus, se Deus assim nos permitir, vamos também continuar fazendo. Mas então o Espírito de Deus vai liderar, vai ungir agora. Jesus está assentado à direita do Pai. Quem está aqui conosco? O Espírito de Jesus. Ele nos unge, nos separa, ele nos escolhe para darmos continuidade ao ministério de Jesus. Falarmos como Jesus falou, orarmos como Jesus orou, pregarmos como Jesus pregou, andarmos nos passos de Jesus. Esses passos de Jesus são guiados pelo Espírito de Deus.
Jesus mesmo diz que saiu na unção, na direção do Espírito Santo de Deus. E nós agora muito mais, o Espírito de Jesus está conosco, nos guiando nos seus passos. Ele mesmo se dirige conosco. Ele habita em nós, ele guia os nossos passos. Então, Davi tinha essa noção de que ele tinha o Espírito Santo, tinha a unção do Espírito Santo. E no versículo 3 está escrito assim: disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou, haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Então, Davi se via nessa posição de que quem vai dominar agora, já que Deus disse que criou o homem para dominar, quem vai dominar é o escolhido dos céus. Será um justo. Nós já definimos aqui na introdução, você já sabe, quem é um justo? Um justo é o que conhece a palavra de Deus e a pratica. É bem-aventurado e é o justo. Ele anda nos caminhos do Senhor. Ele anda pelo caminho estreito. Ele consegue andar, ele tem poder para andar e sabe andar. Porque ele é batizado com o Espírito Santo, então ele alcança um conhecimento e uma prática com o poder do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo. Quem gera isso? O Espírito Santo. Então, somos justos? Sim, temos o poder do Espírito Santo para entender tudo e praticar tudo. Tem que ter o poder de Deus para conseguir praticar. Somos humildes e realmente reconhecemos isso. E Davi também. Então, ele pede, Senhor, não retire de mim o teu Santo Espírito, porque é ele que me faz ser esse justo que domina. Um judeu, o rei Davi, dominou a nação de Israel no poder de Deus como o justo que domina. Quem disse isso? O Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Porque essa é a vontade de Deus. Ele está reconhecendo que Deus nos criou para dominar. E como nós temos toda essa multidão de habitantes na terra, quem vai dominar? Quem os céus eleger. Os céus dominam sobre a terra. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Já é feita no céu, e agora o céu quer que a terra obedeça também a palavra de Deus. Seja feita a tua vontade, a vontade do Pai, assim na terra como no céu. Venha o teu reino. Então, Davi aqui já está agindo dessa forma. Haverá um justo que domine. Deus escolheu Davi. E essa é uma profecia constante na história. Haverá um justo que domine. Então, de bilhões de homens, haverá um homem ou uma mulher escolhidos de Deus, batizado com o Espírito Santo, para ser o justo que domine naquela geração, nesse período, nesse tempo de Deus, um justo, levantado por Deus. Você já sabe o que fazer para se tornar um justo. Você tem que ser batizado com o Espírito Santo e ser fiel. Então tem o poder, mas como você vai usar este poder? Você vai usar este poder com honestidade, com fidelidade à palavra de Deus, obedecendo, praticando, e Deus vai te ajudando, Deus vai contigo, o Espírito de Deus está contigo. Mas há toda essa autonomia, toda essa liberdade. Realmente para você ter o propósito de ser fiel, serei fiel, precioso Jesus, serei fiel a cada instante, a cada momento da minha vida, serei fiel. Então você tem que ter esse propósito. Deus vai te dar essa força, essa bênção na fidelidade. Ele está com você, mas Deus nos trata com toda a liberdade. E você tem que usar essa liberdade para a glória de Deus, para a fidelidade a Deus. Realmente haverá um justo. É este justo que conhece, que é batizado com o Espírito Santo, então tem o potencial para saber tudo em um momento, qualquer assunto. Pode, tanto do céu quanto da terra, sim, é verdade. Porque é o próprio Espírito de Deus, o Espírito do Criador. É o próprio Espírito de Jesus, o Espírito do Salvador, do Messias, que sabe tudo. Nos ensinará tudo. Sim, existe esse dom, existe esse poder no Espírito Santo para revelar tudo. Tudo na hora certa, na hora necessária, no tempo de Deus, no kairós de Deus, no momento exato. Então você fala, você recebe toda a sabedoria do céu
pelo Espírito Santo que em nós habita. Haverá um justo que domine sobre os homens. Então, realmente, ali no Gênesis tinha só um casal, vocês vão dominar sobre as plantas, sobre os animais, sobre a terra. Agora nós temos bilhões de habitantes na terra. Então, esse justo tem que conhecer a palavra de Deus para dominar sobre os homens, também incluindo a criação, todos os seres vivos, todas as plantas, toda a natureza, alguém que cuide, alguém que zele com sabedoria, um justo, alguém que conheça toda a vontade de Deus, tudo que deve fazer e tenha autoridade, poder, condição para praticar, para realizar o que sabe, que domine no temor de Deus. Aqui vem essa palavra da fidelidade, porque ele teme a Deus, ele sabe da balança de Deus, ele não quer ser achado em falta, ele quer que realmente ele esteja praticando bem, para que o bem prevaleça, a vontade de Deus prevaleça, e a glória do Senhor encha toda a terra, como as águas cobrem o mar. Que venha o teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha, Senhor, domine sobre tudo, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.